Bueno, vamos à predicação dessa manhã, né? Desse domingo 26 de janeiro do ano 2025. A predicação é no caminho. Pastor, novamente, pastor, é no caminho. Vou predicar de isso, o caminho da bendição, miércoles. O domingo passado, domingo passado foi clamor em tempos de angústia, não? Vou estar falando muito do caminho, sim. Vamos falar de caminho. Hoje, Salmo de número 122, Salmo gradual, o escalonado, o Salmo de los peregrinos, subindo a Jerusalém. Bueno, antes de ler o Salmo, vou falar dele contexto, não? Como é que é? Del contexto histórico, é isso. Da história desse Salmo. É um salmo de Davi. Eles estavam até obrigados por lei, pero eles não haciam de maneira nenhuma obrigados, eles haciam realmente porque queriam, porque amavam. Todo judio, nesse caso acá não eram judios solamente, não, era israelita, porque todavia não havia se dividido as 12 tribos. E todos os israelitas teriam que ir, ao menos uma vez em sua vida, a Jerusalém a prestar culto, não? Eles deveriam, ir a prestar culto de uma maneira, e iam de uma maneira peregrina, não? Porque vinha de vários lugares. E eles levavam, já contei essa história, não? Eles levavam seus animalitos e tudo mais, não? Querem pôr esse ventilador aí para vocês? Tem que baixar a cabeça dele. Aí na rodeta, isso aí. Aí tá. E eles tinham que ir em sua vida ao menos uma vez a Jerusalém, não? E eles tinham um tremendo gozo por ir aí. Não confundamos, a modo introdutório, eu já digo, isso, não? Acá estamos falando de um lugar específico. Pero por que de um lugar específico? Porque qual era o contexto deles? Eles veniam de lugares idólatras. Todo lugar alto em Israel, todo monte, havia um lugar destinado à adoração de los ídolos. Todo lugar havia. Por quê? Porque haviam pueblos paganos aí. Não? Havia pueblos paganos nesse lugar. Então, por isso, a palavra de Deus enfatiza um lugar, não? Uma geografia, um lugar temático. Hoje, não há um lugar geográfico, aonde quando nos reunimos acá em Betel, na igreja Betel, Deus se manifesta e estamos buscando a Deus aqui. Não por ele edifício, por lá geografia, por lá direção, cabe a 1877. Não é por isso, a magia não está na geografia, sino em nosso encontro, não a magia em si, sino a manifestação de Deus. Por quê? Porque pessoas se puseram de acordo, e como eu prediquei, creio que foi a Gé. Foi a Gé, não? Na predicação de Gé, de sábado, que eu la saquei, porque quedou mal, não, o áudio, pero lá subi novamente, arreglei o áudio e pus a predicação numa... Porque mientras eu estava tocando, não estava saindo o sonido do teclado. Então, se quedou mal, se escute minha voz com o teclado, dá para dissimular um pouco, não? Pero solita vai explotar o ouvido de los hermanos e não quero trair mal, não? E sim, não quero trair bem. Então, se saquei... E também arreglei o sonido um pouco, aumentei um pouquinho o sonido, porque quedou meio mal... por la conexão, não? O cable USB, quando afloja um pouquinho, então você empieza o telefone a captar o sonido, não da consola, sino o sonido por el micrófono do próprio telefone. E foi o que passou a Gé, não? Pero bueno, isso explicado. Eu dizia, creio que a Gé mesmo, na predicação de sábado, acerca de isso, não? De buscar a Deus, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, não? Então,
en el encontro há presença de Deus, há o que os cristianos chamam hoje uma atmosfera, uma não sei o que, o que você quer dizer, diga, pero realmente Deus se manifesta en meio de seu povo. Deus não nos ha chamado para ser um ermitaño. Os ermitaños eram aqueles que andavam solo, não? Que davam já solitos e generalmente aí às vezes era brujos ou pessoas que não sei que estavam buscando, não? E Deus não nos ha chamado isso. Nós somos extremadamente sociais. O próprio ser humano é assim, salvo não, aqueles que nascem com um problema, não, de conduta, a qual não tem uma dificuldade de sociabilizar, não, por meio desse problema que ele nasceu, ainda assim este necessita a sociabilização para poder sanar seu problema. Essa é a realidade, não? E Deus ele se manifesta no encontro. Oi, acá Deus está se manifestando. Porque Deus se manifesta no encontro. Pastor, já não pode orar. Podeis orar solo em tua casa e deves orar. Inclusive, a oração deve ser sola. Podemos fazer oração coletiva? Podemos. Como já hemos hecho hoje. Pero a principal oração, a que edifica a si mesmo, é orar em línguas e orar solo em tua casa. Não? Assim diz a palavra de Deus. Jesus nos ha ensinado, quando oreis, entrar em tu quarto. E a imagem que Jesus habla aí é em um sótano, um armário, não? Dentro do armário para orar. Mais ou menos essa é a palavra, essa explicação que quer dizer aí em grego, na figura, não? De orar em tu casa solo. Por quê? Porque quando hacemos orações em público é perigoso, não? Eu hago sempre oração em público. É difícil, é perigoso, porque pode nos gerar o coração. Isso é difícil. Sempre quando oramos em público não é fácil, não? Tanto é que quando eu digo, quem quer orar? Bueno, não passa, não? Pero podia se pelearem. Não, não, e não é peleia aí, porque quase nadie quer orar em público. E tá bem, vamos acerca de isso, não? Pero eu estou falando desse salmo, que o contexto era, eles estavam juntos subindo a Jerusalém, e todos deveriam ser uma vez al ano, ao menos, ou uma vez em la vida, não? Eles haciam uma vez ao ano, e todos deviam ser uma vez em la vida, subir a Jerusalém para adorar a Deus e ser um sacrifício, não? E eu trago esse salmo, pero interpretando e trazendo à luz de Cristo, do Novo Testamento, de Jesus. Jerusalém tinha o que? O templo. Inclusive, na época desse salmo, não tinha o templo, todavia. Tá bem? Porque é um salmo de Davi, e Davi não construiu o templo. Pero Deus havia instituído o tabernáculo, e Davi armou o tabernáculo em la ciudad. Esse tabernáculo que venia do deserto, não? Da época de Moisés, instituído por Moisés, instituído a Deus, dado a Moisés e a Arão. Arão a ser o primeiro sumo sacerdote, não? E lá a obrigação e o dever de levar à frente as tarefas realizadas no tabernáculo. E era o lugar onde Deus se manifestava. Solamente aí, por suposto que não, Deus se manifestou em vários outros lugares e há relatos bíblicos. Pero nesse então, Deus quis manifestar-se aí solamente. Por quê? Porque, como eu dizia antes, a modo introdutório, já querendo sair da introdução, pero a enégia, porque estou contando a história do povo de Israel para entender esse salmo, traz fundo. Ellos, cada lugar alto, cada monte, cada montanha, havia um lugar de adoração. Eles adoravam o sol, não? Porque necessitava do sol para florescer e dar os frutos, as plantas, os vegetais. Eles necessitavam da lluvia, não? Também adoravam a lluvia. Então se adorava o vento para não venir trazer desgraça, adoravam o mar adoravam o lago, eles adoravam generalmente a natureza, não? Porque a natureza se manifesta com fenômenos e o homem aprendeu a adoração
a deuses, na verdade não existe nenhum outro Deus, não existe deuses, não? Só existe um Deus que é nosso Deus. Pero el hombre, o ser humano, desenvolveu essa visão de deuses e tudo mais. Isso vemos em mitologias de outras histórias, não, como de los gregos, de sumérios, arcádios, de mesopotâmios, até de los chinos, de los romanos, que vemos que eles têm deuses, de todos esses povos paganos que haviam aí em Israel, não? Antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, os deuses de Egipto, não? Eu ia dizer os deuses egípcios, por isso de egípcio, não? Vemos que há adorações a outros deuses, a vários deuses, que foram criaturas criadas por homens, pero remetendo à ideia de Gênesis 6. Não vou cair aí no tema de los ángeles caídos e adoração a ángeles e a seres celestiais como se fora deuses, não? E não vou tocar no tema da hibridização, ao qual eu creio, já que muitos teólogos não creem dessa maneira. Eu respeito quem crer diferente de mim. Creia-lo, não há problema nenhum, não podemos crer diferente e seguir sendo hermanos. Só não podemos crer diferente em la salvação, em solo Jesus salva. Há temas que não podemos crer diferente. Outros sim, outros temas que podemos crer. Pero tudo leva a essa ideia, não? De que esses seres híbridos começaram a ser esses que foram os deuses ou os semideuses a qual os povos começaram a adorar. E Deus querendo fazer com que o povo dele se purificara, já que o povo tinha essa ideia muito latente em suas mentes de outros deuses, porque quando eles saíram de Egipto, eles adoravam outros deuses. Tanto é que foi solamente Moisés, não? Subir e tardar um ratito, que passou o povo quando Moisés barrou. Estava adorando, se era um bezerro de ouro, estava adorando o bezerro, que era um dos animais adorados, que tinha que ver com a força, com a fertilidade, com artículo da agricultura, que era um animal que usavam para ser suco na terra, era um animal muito necessário para eles, não? E eu também adoro a vaca, não? Adoro a vaquita en el asado. Já em La Parilla, la adoro em La Parilla, não? Pero la adoro é outro, como é que é? Uma ironia, não? Uma figura de linguagem, é um outro tipo de adoração. Me gusta muito. É isso que quero dizer, não? Tenho que fazer essa ressalva na predicação. Pero bueno, volvendo acá ao tema, não? Porque senão nós vamos a la comida e não é lo mejor. Esse salmo, eu abro tudo isso porque o salmo é muito cortito, não? Vamos a lê-lo todo. Está falando dessa peregrinação. E Davi, seguramente, ele estava já sentado em seu castillo, em sua casa, em sua ventana, mirando, vendo o povo, não? Ou estava sentado que sala a porta, não? Porque, como acá mesmo habla nesse salmo, de los juízes e tudo mais, los juízes se reuniam à la porta de la ciudad, escutava o problema da gente, e Davi era rei, não? O rei também estava responsável por julgar, não? Então, Davi estava sentado aí mirando, seguramente, e se inspirou, escreveu esse salmo. E Davi mesmo, quizá, nunca ha hecho essa peregrinação até Jerusalém, já que ele vivia aí. Vivia aí muito cerca, não? E ele observava a gente subindo, a gente gozosa, a gente com essa gana de ir, vamos dizer, à igreja. Vou dizer à igreja, pero na verdade não era a igreja em si, se não entrar na presença de Deus. Tem mais um simbolismo de entrar na presença de Deus que na igreja. Muitos teólogos enfatizam muito acá como se a reunião é muito importante e muito importante, pero uma vez que faltamos por algum motivo, não quer dizer que perdemos a salvação ou que não vamos ao inferno, não. Às vezes alguns irmãos quedam impossibilitados de congregar-se por enfermidade ou por outro motivo e se sentem muito mal, não?
Não deve ser assim, teremos que orar, ajudar os irmãos em oração e visitá-los, não? Eu me alegrei, já começa falando assim o Salmo, não? Salmo 122, eu me alegrei com os que me diziam, ou seja, ele se alegrou juntamente com estes que diziam a ele, a la casa de Jeová iremos. A la casa de Jeová significa Deus entre nós outros. E Deus está entre nós outros agora? Sim, por meio da persona do Espírito Santo, habitando em nossos corações. Logo, foi o que eu disse. Por isso, não confundamos com a reunião, que é muito importante a reunião acá nesse lugar. Pero poderíamos nos reunir barra árvore em parque lineal, que seria o mesmo. Para os judeus que não poderia ser-lo. Por quê? Justamente pelo motivo que eu disse antes. Eles adoravam a los árvores. Me ouvi de dizer esse detalhe, não? Inclusive alguns baais, não? Baal. Adoravam os árvores e se reuniam barro de los árvores para adoração. Então, para os judeus, não. Pero para nós outros, poderíamos nos reunir barro árvore, não? Ou ao redor de uma pileta, ou até dentro da pileta, se realmente todos se pusessem de acordo. O problema é que dentro da pileta queda muito propício, chapução, não, muito propício nossa atenção não quedar em la coisa de Deus. Até porque não deveríamos nos reunir aí, não? Porque é um lugar para outra coisa, um lugar para a recreação. Por isso que a igreja é o melhor lugar para a reunião, porque é um lugar propício. Não? Tem sija, tem o púlpito na frente, tem um sistema de sonido, é o lugar mais propício. Pero poderíamos nos reunir em casas ou em qualquer outro lugar, não? Aí um outro problema de reunir em casas, não? Que já houve acá nessa igreja, não? Que é que começamos a adorar, era até muito lindo, às vezes quando os irmãos iam com muita gana, adorávamos a Deus, não, tocava a guitarra, compartilhamos, adorávamos, mas depois já começavam a compartilhar a palavra tudo, mas depois já começavam a tomar mate, a chumear e se desviava o foco, não? Pero a igreja começou em las casas, não? Começou dessa maneira, higiene de casa em casa. Eu me alegrei com os que me diziam, a la casa de Jeová iremos, nossos pés estiveram dentro de tus portas, ó Jerusalém. Isso já era para ele, as portas, está falando da porta da cidade. Quizá tua Bíblia, seguramente tua Bíblia, até as mais instrutivas tem aí no final aí mapas e deve ter um mapa de Jerusalém, da cidade vieja de Jerusalém, não? Que é diferente da cidade de hoje, um pouco diferente. E eles já estavam alegres em estar na porta, não? Como remete a ideia de que Davi disse também, me alegrarei, prefiro estar na porta da casa de Deus que em 1000 outros lugares. Isso nos leva à conclusão, mais allá da reunião ser importante, não estou falando uma vez mais, ressalvo isso, não estou falando da reunião solamente, estou falando da importância de relacionar-se com Deus. E como eu dizia já na escola bíblica, de uma maneira correta. Porque o hecho de relacionar-se com Deus de uma maneira incorreta nos leva a chegar a odiar a Deus, a enojar-se com Deus ou a frustrar-se com Deus. Alguns não têm, os que se enojam com Deus, todavia, são pessoas muito honradas e que têm um valor muito grande de ter a ousadia de enojar-se com o hacedor, com o tipo que pode dizer, desapareça, apareça, não? Pero a pessoa é tão ousada que tem esse poder em sua cabeça de enojar-se com Deus. E outros são tão covardes como tu e eu, que nos frustramos com Deus. E às vezes congregamos para poder amenizar nossas penas. E não realmente para ser isso acá, isso acá é o verdadeiro eixo de congregar. Por isso eu pus no caminho. Esse é o verdadeiro eixo de estar no caminho de Deus. É felicidade, é gozo, é entrar
já pisei na porta de Jerusalém, já pode morir tranquilo, minha vida é como o chavão o viejito que muito me emociona esse texto, não? Quando o viejito agarrou o bebê, Jesus bebê, ele disse, já pode morir, já, acá é como Jesus disse na cruz, não, tetelestai, já está consumado, o hecho está, já terminou, já pode morir tranquilo, porque acá encontrei a salvação e a redenção de Israel, meus olhos viram, eu toquei nesse ninho, não? E imagina a emoção que ele deve ter sentido, e quizá morreu, não sei, a la semana, no mesmo dia, não sei, pero morreu feliz, e de muitos dias, não? Que era ele já, que era grande, e morreu totalmente contento, que é o que tu e eu temos que viver contento, e morrer contento, hoje ou daqui a 80 anos, pero está sempre contento, gozosos, aunque os problemas e as adversidades da vida nos vão a estar sempre, não, nos acometer problemas e adversidades, vamos a passar por esses tais problemas, pero vamos a estar felizes e contentos. Por quê? Porque eu sou esse que estou caminhando, por isso o nome hebreu, o nome mais significativo que Deus pôs a seu povo. Mas já que a raiz vem de Eber, de los descendentes de Eber, não? O que significa aquele que vai caminhando? Aquele que está sempre caminhando hacia lo mejor, hacia uma direção, hacia o futuro, hacia uma bendição, uma prosperidade, que é o que está falando esse texto para nós outros também. Vamos falar de todos esses temas. Jerusalém, que se ha edificado como uma cidade que está bem unida entre si. Por quê? Jerusalém era a cidade de los Jebuseus antes, não, que Davi conquistou. Uma cidade muito difícil de conquistar, ele usou de uma estratégia e também Deus estava com ele. E ele pôde conquistá-la e ele lá fortificou, lá edificou, lá melhorou, lá estruturou. E, como diz acá, ele está bem unida entre si. Isso que dava a fortaleza a Jerusalém. E a Jerusalém, acá, aunque ela terrestre, está simbolizando a Jerusalém espiritual, não? De la felicidade que vamos a ter quando está no céu, que aí já não haverá ódio, rancor, tristeza, nada, vamos a viver completamente bem, completos e felizes. Pero, remetendo à ideia de Jerusalém la terra, podemos comparar a nós outros, porque é onde Deus habita, em nós outros, não? E acá simbolizando, era o lugar onde Deus habitava, habitava no sentido manifestava, não? Porque Deus não habita em templos hechos por manos de homens. O próprio salmista, inclusive Davi, chegou a essa conclusão, entendeu e escreveu, não? Vamos seguir lendo. Ela já está bem unida, e assim nós outros como cristianos devemos estar unidos em Cristo. E já subiram as tribos de Ra. Tua Bíblia está escrito aí Ra, hace uma alusão a Deus, a Jeová. É uma forma apocopada, vamos dizer, não de dizer Deus. Conforme o testemunho dado a Israel, testemunho do que Deus queria, não dar a terra prometida, estabelecer para eles um lugar de adoração, já que qualquer árvore, quiçá, poderia ser um lugar de adoração, e Deus não queria que o povo dele se mesclara, não? Se mesclara. Porque já estão as sillas del juízo, nos tronos da casa de Davi. Falou que eu disse no começo, as sillas del juízo tem que ver com essa bendição, não é tão bom ir quando vamos a juízo, quando necessitamos de um juízo. É horrível ter que ir a juízo, não? Primeiramente, vamos a remarcar isso. Eu creio que acá a maioria dos irmãos que já tiveram que algum jurgado alguma vez na vida, aunque seja por o simples hecho de uma falta de trânsito, não? Pero é horrível ter que ir ao jurgado. Bueno, eu já frequentei muito jurgado, graças a Deus que para mim nunca foi jurgado, nunca tive que ir no jurgado, pero foi muito jurgado, como eu dizia já, não, eu trabalhava com isso, não, dando entrada a jurgado, levando os papéis para
para entrar já nesses artigos que são gigantescos, não? É incrível. E, bueno, pero não é tão bueno. Pero é tão bueno quando entramos no julgamento e ganhamos, não? E primeiro somos escutados e ganhamos, porque era algo que nos molestava, era algo que foi de encontro a nós outros, era algo que era difícil para nós outros, que era injusto, e alguém nos escutou, e se isso justiça, não? Então você está falando de que, onde está Deus, a presença de Deus, aí há o quê? A justiça. E Deus nos chamou para ser justo. Isso é o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho de justiça. É um caminho que Deus nos hoje, é um caminho que Deus julga e que Deus nos bendize com essa justiça. Porque nós outros ganhamos sempre, tá bem? Por que ganhamos sempre? Se acordam? Por que ganhamos sempre? Porque quem é nosso advogado? É Jesus, não? Juan disse que é Jesus. Então, se Jesus vai perder alguma causa? Não. Logo, jogando sempre. Eu estou tranquilo. Quando eu vou a algum juízo, eu já vou feliz e contente, porque ao final eu já sei que vou ganhar. Eu estou falando de Deus, de coisas espirituais. Não queira te amuchar a tua jefe, a tua empresa e crer que vai sair vencedor, porque Deus está vendo, não? E seguramente vais a perder. E não busque esse, como é que é o nome desses advogados aí de los rompe-osso? Como é que é o nome? Los cuervos, não? Carante, não busque essas coisas erradas, porque te pode sair bem, não? Te pode sair bem ou pode sair processado de aí por não, calúnia, difamação, por mentira, por falso juízo, conoce causa cercana, aí tá, viste? Bueno, sempre temos uma história triste, temos um testemunho, e é verdade. Não estamos falando disso, eu estou falando de lo espiritual. Em lo espiritual, quando andamos no caminho do Senhor, quando estamos indo à casa de Deus, e lá a casa de Deus estamos indo a nós outros mesmos, porque nós outros somos a casa de Deus. Quando nós outros estamos no caminho do Senhor, verdadeiramente, indo à casa de Deus, e entrando na presença de Deus, entrando e não saindo mais, porque entramos e estamos, nós outros teremos bons juízos. Nós outros podemos julgar entre uma coisa e outra, julgar no sentido de buscar e encontrar o melhor, e também recebemos bom juízo de parte de Deus. Porque Ele nos julga e não nos condena, Ele sempre nos dá uma causa gana, já que o nosso advogado é Jesus. Porque, 6, pedi por la paz de Jerusalém, sejam prosperados os que te amam. Viste que eu digo que o texto tem que ver com prosperidade. Por quê? Porque, irmãos, quando andamos no caminho do Senhor, somos prósperos. Prosperidade não tem que ver com quantidade de recursos desacerbado, que sobrem recursos, não tem que ver com isso. A prosperidade tem que ver com o manejo destes recursos para um bem comum. Qual bem comum e felicidade? Quanta gente tem tanta plata que eu digo, esse chavão está tão tremendo, podia me dar $1 milhão se ele me der $1 milhão, ele sigue sendo multimilionário, não vai ser falta nenhuma a ele, e ele vai seguir triste, e eu vou seguir feliz, porque eu já sou feliz antes. Nada mais necessitava de um pouquinho mais de plata para dar uma arreglito acá em las coisas, nada mais para isso, nada mais. E $1 milhão, estou sendo irônico, não? Por muito menos, eu posso dar uma arreglada acá em minha vida, não? Solamente, pero eu já sou feliz antes. Se me vem, me vem. Se nunca me vem, eu seguirei sendo feliz, porque sou feliz em Cristo, sou completo em Cristo, e tenho que entender isso. E quando não sou, porque às vezes não somos, às vezes nos vem tristeza, às vezes nos vem desânimo, até por meio de realmente da parte biológica, não, que nos falta alguma vitamina, ou realmente porque nos pintou o barrão, porque realmente passou algo triste, pero sabemos que Deus está. Sabemos que Deus está.
Sea la paz dentro de tus muros e descanso dentro de tus palácios. Ele está falando de paz acá. E muitos cristianos quedam presos solamente a orar por Israel, não? Que adorando por Israel. Israel, oi, que nem sei se pode dizer Israel. Porque Israel bíblica não tem que ver com Israel geográfica, não tem que ver com Israel Estado, não? Tem que ver com aqueles verdadeiros que buscam o Senhor, que podem estar em Israel geográfico, que pode ser palestino, que pode ser judio, que pode ser árabe, pode ser de qualquer país do mundo, pode ser brasileiro, argentino. Isso é Israel de Deus, porque o próprio escritor de Hebreus fala dos povos e são uno, e só há um povo, e nós outros todos somos hijos de Abraão, não por semilla, não por descendência, sino por compartilhar a mesma fé. Isso que explica a Bíblia. Então, se quando eu oro por a paz em Israel, não estou orando por a paz, que último tempo eu orei por a paz em Israel, para que eles parem de serem tão demônios como eles estavam sendo e arrebentando com Gaza, porque foi uma desgraça terrível isso, não? Mostrei um vídeo a minha mulher, não? Uma nenita, que creio que era de 8 ou 9 anos, estava carregando sua irmanita de 5 anos na espalda e estava vendendo quilômetros. Um tipo lá pude encontrar e acercar ao hospital, não, porque bombardearam até os hospitais, não? Não estou. Ao dizer isso, eu não estou. Automaticamente, eu não quero dizer que estou a favor de Hamas, que estou a favor de grupo terrorista, nada disso. Eu não estou a favor da guerra. É inevitável a guerra, eu sei. Mas eu estou a favor de outra maneira. Bombardearam todo. O que fizeram não tem nome, não? Então, igual isso é um tema para outro momento, nós outros te alarmos. O que quero dizer é que ustedes não se prendam em la literalidade do texto, aunque o texto está sendo literal, pero é um texto escrito para judeus, e o que simbolizava para eles isso, para nós outros, esse Israel somos nós outros mesmos, porque nós outros somos a casa de Deus, a terra de Deus, somos o lugar onde Deus habita. Sim ou não? E onde Deus se manifesta é o lugar de nossa reunião, de onde estamos nós outros. Então, se orar por la paz em Israel, é orar por la paz em nós outros mesmos, e também por la paz já em Israel geográfica, porque o Oriente Médio, creio que já não suporta mais a guerra, não? A maioria das pessoas não. Tanto é que há um país já cercano, não, que decidiram se reunir, árabes, muçulmanos, judios, budistas, gente de todas as religiões, cristianos, e eles vivem bem no mesmo país, cada um adorando, tendo suas adorações, seus lugares sagrados e vivendo bem. E sim, sempre tuvo problema, claro, sempre tuvo problema. Aí no Oriente Médio sempre tuvo problema, justamente. Sempre tuvo problema porque foram lugares sempre disputados e ocupados. São lugares de ocupação. Como eu dizia na escola bíblica, no livro de Marcos, que estávamos estudando, quando eu falava do norte, aí, o norte de Israel, os altos de Golã, cerca, vamos dizer, Síria, que era o lugar onde estava lá Decápolis, não? Lugar cerca arriba do mar de Galileia, era o lugar onde estava o Gadareno, porque o próprio nome do lugar, da região, dizia os que foram possuídos, porque cada povo que venia, já havia, os gregos haviam possuído aí, os romanos, antes os assírios, todos os impérios, não? Assírio, babilônios, os gregos, os romanos, todos já haviam possuído e eles não conseguem ter nenhuma identidade. Vou ver que os próprios irmãos se peleiam e se matam entre si, porque não conseguem adquirir uma identidade, não? Esse é um problema muito grande. Acá em Argentina, a gente não se matou por causa do futebol, porque o futebol une os argentinos. Parece que é uma pavada, mas é uma realidade, porque senão,
por meio de la, vê que a política cá, se permitir, se o governo declara um pouquinho mais, eles se armavam e cada um montava seu grupo paramilitar e tomava. Buenos Aires é de fulano, La Pampa é de... Não, Córdoba pertence a outro político. Porque acá é assim ou não? E os políticos criam máfias e... Porque é assim, peruano, porque estão desunidos, porque, ao final, não são todos hermanos? Somos todos hermanos. E há os estrangeiros que habitam acá, porque somos todos latino-americanos. Que diferenciar entre Brasil e Argentina? Somos tudo na mesma porqueria, latino-americano. Mesma porqueria no bom sentido, não? Da palavra, estou sendo irônico, porque, na verdade, somos países melhores do mundo, no sentido de agricultura, de tudo que temos, não? Por isso, os outros países nos basureiam, principalmente os países do norte, não? Pero vamos seguir falando da palavra de Deus. Vamos acá. A paz, então, você não está falando de Israel em si, aunque o texto em si está falando, porque nesse momento simbolizava, pero agora trazemos o simbolismo que tem para nós outros Israel, por esse texto, tá bem? Para não confundirmos. Por quê? Porque é o que está passando nas igrejas. Então, se por 10 anos o pastor tem que vir de equipar e de talite para poder ministrar, não? Porque, e aí agarram esses textos e falam de congregação, de congregar, de estar na casa de Deus e tudo mais. Então, você deu para entender bem, não? A explicação. Igual, se não entenderam, podemos tratar de isso no final da reunião ou em sábado mesmo, não? Na escola bíblica, se querem sacar o tema. Bom, por amor de mis hermanos e mis companheiros direi eu, la paz seja contigo. Todavia está falando de paz. Paz, versículo 6, versículo 7, 8. Por amor à la casa de Jeová nosso Deus, buscarei tu bem. Buscar o bem de Jerusalém está falando de quê? De nosso próprio bem, porque estamos falando, está simbolizando a nós outros o lugar onde Deus habita, não? E por que ele repete paz, paz e paz? Porque sempre foi um lugar de guerra. Na época de Davi era um lugar de guerra. Davi já tomou esse lugar, que era terra de outros povos. E Davi foi já e tomou. Por que ele tomou? Ele tomou porque Deus havia dito, não, a Abraão que ia dar essa terra a ele. E prometeu essa terra. Pero não quero quedar falando de história. Já para terminar, eu quero falar dessa paz. Essa paz, o que significa? A paz não é eleito de não haver guerra, a ausência de guerra. A paz para eles era poder estar estabelecidos, firmes, fundados, possuir a terra para eles. Eu já he falado sobre isso várias vezes. Essa paz está falando de quê? De plenitude, de saúde, não? De saúde, de estar vivo, de estar bem, de poder estar, de justiça, está falando Jerusalém. Por quê? O texto está falando de justiça, porque há um lugar onde rugavam bem, não? De proteção por seus muros, por sua fortificação, por estar unida e bem estruturada, está falando de proteção e de prosperidade, porque, irmãos, tudo isso leva a prosperidade. O que é a prosperidade? É quando eu tenho saúde mental e saúde física. Com saúde mental eu posso pensar bem, empreender negócios, e com saúde física eu posso laborar e ter prosperidade, ser completo. Prosperidade é completude em Deus. É estar tranquilo, com o salário que tenho, posso manter-me, posso. Pero não posso comprar, não importa, Deus vai te dando saúde mental para tomar boas decisões e chegar a expandir-se. Expandir-se até quando? Até quando seja suficiente e necessário. E que vai não ser louco que seja Elon Musk, que tem plata para 50 generações, 200 que dei no outro dia, não? Haciendo aí os cálculos, 200 ou muito mais. Bueno, então, que Deus nos está falando hoje. Primeiro, temos que ter alegria para estar no caminho do Senhor, andar no caminho de Deus. Temos que sempre ter alegria, congregar, porque simbolicamente também está falando de congregação. É importante, por suposto, os que estão aqui são os que mais vêm, mais se congregam,
por suposto, essa palavra não é direta para os teres, sino para os outros que faltam. Congregar é importante porque escutamos lá a palavra de Deus, nos melhoramos, produzimos fé em nosso coração quando escutamos. Não? La casa de Deus, quem és? É o mais importante do texto. Sou eu mesmo. Então, se esse Jerusalém, la paz em Jerusalém, é que eu vivo em paz. Quando eu vou no caminho do Senhor, eu estou em paz. E com paz, eu posso vencer a guerra. Eu posso interceder por alguém. Eu posso bendezer a alguém. Eu sou bendezido. Eu posso comer, beber, dormir, levantar-me. Eu posso estar pleno, tranquilo, contento. Não? Sim. Claro, justamente. Claro, justamente. Justamente, porque essa palavra tem que ver com intercessão, porque era a maneira que eles iam subindo, e Davi observou isso, e disse, mira, quanto contento vão, não? E está falando dessa unidade que eles tinham em servir a Deus, em essa esperança de encontrar aí um lugar de adoração, um lugar de busca, um lugar onde Deus se revelava. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. E, bueno, e todas as vezes que venham a reunir-se, eu sei que às vezes uno vem mal, vem cansado, vem com pesar, e realmente venga dessa maneira também, porque acá é o lugar de venir mal também. Acá é o lugar de venir mal e sair bem, porque acá é o lugar onde também, simbolicamente, vamos deixar nossas cargas ao Senhor, não? Que Jesus disse o quê? Dai-me tu jugo, essa carga pesada, essa bolsa pesada, que vós carga, que eu vou levar essa carga para vocês. Vamos orar. Padre Todo-Poderoso, bondadoso Deus, fiel e majestoso, te damos glória, Senhor, e honor a Ti. Tu eres maravilhoso, Deus. Senhor, essa palavra foi ministrada nos nossos corações. Tu nos has dado entendimento, sabedoria acerca, Senhor, de toda essa palavra. E entendemos esse entendimento, que eles estavam subindo a Jerusalém para te adorar. E nós outros estamos subindo cada dia mais a los céus por meio desse tu caminho. E nós outros somos luz que vão por aí caminho, nós outros somos luz dele caminho, porque assim se chamavam os primeiros cristianos. Nós outros somos aqueles que sigam tus passos, que negamos a nós outros mesmos e tomamos tu cruz e seguimos. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a ter esse entendimento cada dia mais e seguir esse caminho de bendição, estarmos alegres, contentos e gozosos, porque estamos caminhando a tua presença e à vez estamos sempre em tua presença. Estamos sempre em Jerusalém, que está simbolizando o lugar onde vós atua, onde vós te manifestas, e sabemos que tu estás em nossos corações. Senhor, só queremos dar-te glória e honor, em nome de Jesus.